Eu frequentava uma igreja evangélica. Já tinha mais ou menos uns 7 anos que eu era da igreja. Muito religiosa. Muito assídua na igreja. Diaconisa, da recepção. Adorava receber as pessoas que chegavam na igreja. Por causa dessa habilidade que eu tenho de me conectar com pessoas, com seres humanos. Facilidade, né? Esse dom que eu considero ter vindo da parte de Deus mesmo. E quando eu conheci o meu primeiro marido, o homem com quem eu casei, que foi o pastor. Ele era o meu pastor. Ele era o meu pastor da igreja. E ele chegou para mim, eu aquela menina jovem, né? Adolescente na igreja. Quantos anos você tinha? Eu tinha... Quando... 23 anos. 23 anos. Jovem, né? Muito jovem. E aí ele virou para mim e falou assim: Lucila, você é a resposta das minhas orações, é com você que eu vou casar. Eu apaixonei. Falei, ó, meu escolhido, o homem de Deus para minha vida. E quero dizer assim para você, Ed, Mateus, que eu estou falando isso aqui com muita naturalidade. Não com o intuito de denegrir nenhuma religião. Não com o intuito de difamar nenhum pastor. Porque em qualquer profissão há pessoas e pessoas. Sim. Assim como na minha profissão existem policiais e policiais. Nós precisamos acordar para a realidade de que hoje dentro das igrejas há muitas pessoas bem-intencionadas, mas há também pessoas que estão ali simplesmente usando a fé. Dos mais simples, dos mais incautos, daqueles que não tiveram a capacidade ainda de expandir a sua mente e sair do mundo da religiosidade e compreender a grandeza do que é a espiritualidade, do que é uma conexão com Deus. E eu era muito religiosa. Para mim, casar com um pastor era o auge da minha vida. E eu namorei, noivei e casei com esse homem no prazo de 5 meses. Nossa. Contra a vontade da minha mãe. Minha mãe sofreu muito com esse meu casamento. Eu provoquei uma dor muito grande no coração dela. Por quê? Porque ela, tudo que eu não via nele, a minha mãe via. Só ela? O restante Só- da família não? Só a minha mãe. Até arrepia. Mãe é Só mãe. a minha mãe. O meu pai não via. Não só a minha mãe, não. As minhas irmãs também tinham um certo pé atrás, mas as minhas irmãs, elas eram mais novas. Eu sou a irmã mais velha. A minha diferença com Ludmila é de 2 anos e com a Tainá, que é a caçulinha, é de 7 anos. Então, as minhas irmãs tinham um pé atrás, mas elas não tinham muita autoridade na minha vida, porque eu era mais velha, né? Então, ali eu fui e casei. Casei e começou todo o inferno da minha vida. Quanto tempo Meninos, eu não estou ouvindo. Quanto tempo você ficou casada? Aconteceu alguma tá coisa tranquilo. aqui. Eu acho que é só o seu Não, fone só mesmo. o seu retorno. Beleza, que então. tá tranquilo. Aí, Lucila, quanto tempo você ficou nessa relação abusiva? 8 anos, Ed. 8 anos. Quando que você começou a perceber que não era um conto de fadas? Olha, difícil precisar isso, sim, para não cometer o erro de falar uma data. O que eu posso te dizer é que eu havia casado com o meu pastor. E eu via ele como marido e como homem de Deus. Sim. E esses papéis se misturavam para mim. Então, quando ele começou os abusos comigo, que iniciaram-se com abusos verbais, abusos de nível emocional, psicológico, que a atuação dele era me rebaixar, me diminuir, me denegrir, falar que eu não seria nada sem ele, que eu não era capaz de nada. Quando eu casei com ele, eu estava no último ano da faculdade. E como eu disse, eu já saí da faculdade assumindo um consultório para atender.
Uhum. Então, eu tinha um bom salário. Eu era obrigada a entregar o meu dinheiro todo na mão dele. Nossa. Eu era proibida de ter conta no banco, de ter cartão, de ter cheque. Eu tinha uma única conta no banco da Caixa Econômica Federal que o cartão ficava com ele. E que ele alterou a senha do cartão. Só que isso, Ed, isso não foi acontecendo assim de uma vez, não. É aos poucos, né? Eu vou contar para você como é que foi, Matheus. Era assim. Lucila, você é muito gastadeira. Você gasta muito dinheiro com roupa, com isso, com aquilo. Me dá o seu dinheiro que eu vou fazer o seu dinheiro multiplicar para você. E tudo que você precisar, meu bem, é só você me pedir que eu te dou. Você quer comprar uma roupa? Eu vou te dar o dinheiro. Você quer ir no salão? Eu vou pagar a sua manicure. Você quer ir numa depiladora? Eu vou pagar a sua depilação. No início, de tudo são flores, vem tudo recheado de amor, vem tudo recheado de cuidado. E você acha que o cara está cuidando de você. Mas, na verdade, por trás, ele está tirando a sua liberdade financeira. Então, a primeira coisa que ele tomou de mim foi isso. Depois, ele começou a trabalhar na minha mente que era importante eu largar o meu emprego como terapeuta ocupacional e trabalhar com ele na igreja. Porque a igreja foi crescendo, foi crescendo. Desculpa, meninos. Imagina. Tranquilo, pode ficar à vontade. Certos assuntos dá até um nó na garganta. Faz E ideia. a igreja foi crescendo, e ele precisava de pessoas que o auxiliassem. E eu sempre fui agregadora de pessoas. Sempre fui. Eu creio que essa é a minha missão de vida. Levantar a vida de pessoas. Seja quem for, seja dentro de uma igreja ou fora de uma igreja. Uhum. E nessa época eu já estava fazendo teologia, já estava para formar como teóloga. Você resolveu fazer teologia por causa dele, por instrução dele, ou foi uma coisa sua mesmo? Foi uma decisão sua? A decisão foi minha, porque eu tinha uma relação e tenho até hoje uma relação profunda com Deus, Uhum. mas muito motivada por ele também, porque atendia aos interesses que ele tinha à época. Uhum. Perfeito. Então, quando eu me formei em teologia, ele falou: olha, eu acho que está na hora de você largar o seu trabalho como terapeuta e vir trabalhar comigo na igreja. E aí foi mais um pouco da minha liberdade polida, tirada, porque eu só podia estar ou na igreja ou com a família dele. É o segundo passo de um agressor, te isolar das pessoas que podem ser o seu suporte emocional. Nem com a sua família você podia encontrar? Nem com a minha família. Eu fiz a minha mãe e o meu pai e as minhas irmãs sofrerem muito. Muito. E O meu foda. tempo de ir na casa da minha mãe era contado. E só nos dias que ele permitia. É porque aí ele meio que te fez já Sim. de uma prisioneira, sabe? Ele sabia os isso. seus movimentos Sim. todos, onde você Isso. tava. Mas essa manipulação, ele te tratava bem quando estavam só vocês dois? Você era bem tratada? No início, sim. No início, sim, ele era gentil, era cordial, mas num relacionamento muito frio, porque como ele tinha sido o meu primeiro marido, a primeira pessoa com quem eu tinha me envolvido, eu era uma menina da igreja, muito, muito religiosa, eu não sabia o que era um casamento de verdade. Então, tudo aquilo que eu vivia com ele, eu achava que era o certo. Tudo era certo. Eu achava que era o certo. Nossa vida era a igreja, nossa vida era estar na casa das pessoas, orando pelas pessoas, ajuda um aqui, ajuda outra ali e tal. E no segundo ponto dele foi tirar a minha completa rede de apoio. Eu só convivia com as pessoas que ele queria que eu convivesse. E foi algo assim que aí eu estava realmente entregue nas mãos dele. Porque após isso, eu lhe ter me manipulado,
Lógico, hoje eu compreendo que eu permiti, mas naquela época eu não tinha a mente que eu tenho hoje, né? Porque o outro só faz comigo aquilo que eu permito. Sim. Contudo, você só sabe que matar é crime porque a lei diz que matar é crime. Já houve tempos na nossa história em que matar era uma questão de honra, em que se podia matar. Então, assim acontece no caso da violência contra a mulher. Se existe uma frase que me revolta, é aquela: e se a mulher de bandido gosta de apanhar? Isso não existe. Uma mulher que sofre reiteradas agressões de um homem, por mais que ela fique toda roxa, ferida, e as agressões vão aumentando, ela não compreende, ela não vê aquilo como algo errado. Porque ela está vivendo um emaranhado emocional, uma rede tão bem criada pelo abusador agressor, em que a própria mulher vive uma dualidade de culpa e remorso. Culpa e remorso, em que ela acha que ela é a culpada daquilo. Porque o cara já trabalhou na mente dela que a culpa é dela. Então, esse ciclo da violência com esse meu primeiro marido foi só aumentando, Ed. Porque nós temos hoje, né, na nossa literatura, porque depois da questão e do evento da Lei Maria da Penha, que eu celebro muito essa lei no nosso Brasil, extremamente necessária, não tão eficaz como nós gostaríamos, porque se ela fosse tão eficaz não teriam tantos feminicídios como nós ainda vivemos, mas é uma lei que trouxe uma segurança muito grande às mulheres. E também ressalto, apesar de muitas mulheres fazerem uso errado desta lei, porque existem muitos homens que estão sofrendo com isso por mulheres que são desonestas, mas na suma, né, vamos olhar para o núcleo da lei. Por que que a lei veio? Ela veio para trazer esse suporte à mulher, porque a mulher é, sim, numa relação homem-mulher, a mulher é o lado mais fraco. É só você olhar pela questão física, do corpo físico, de um homem e uma mulher. Se uma mulher for bater numa queda de braço com um homem, é lógico. Não vai. Sim. Não tem como, Uhum. né? Não foi nenhuma, nem duas, nem três, nem quatro, nem 5 vezes que eu fui estrangulada pelo meu ex-marido. E como que reage? Eu não tinha reação nenhuma. Nenhuma época. E assim, quando que você começou a cair na real? Teve algum fato específico, alguma coisa que você lembra e falou: opa, o negócio tá errado, sabe? O que aconteceu, Ed? Eu larguei a terapia ocupacional e comecei a trabalhar na igreja. E ali eu fiquei mais ou menos uns 3 anos muito envolvida na minha missão, no meu projeto de ganhar almas, de edificar vidas. E a igreja realmente foi se transformando num poderio, foi ficando gigantesca a igreja. E quanto mais ele ficava bem-sucedido como pastor, mais ele me rebaixava. Ao ponto dele me subjugar e me maltratar na igreja na frente das pessoas. No meu processo de divórcio, eu tive testemunhas, pessoas corajosas que depuseram contra ele, do que ele fazia comigo. E eu fui adoecendo. Eu fui tendo depressão. Eu desenvolvi obesidade mórbida. Por exemplo, quem olha para mim hoje não acredita. Eu não consigo imaginar. Mas no meu primeiro ano de casamento, eu saí dos 60 quilos e fui para os 137 quilos. O quê? Em um ano? No primeiro ano de casamento. Ô, louco. Nossa. Porque, na verdade, eu tinha que ter largado esse homem na noite da lua de mel. Hoje, depois que eu vivi um segundo casamento, que eu sei o que é estar com um homem de verdade, eu tinha que ter largado ele naquela noite. Eu fui casada com um monstro. Um monstro. Não há outra palavra para definir. Muito pesado. Muito. E eu faço questão hoje de estar compartilhando a minha história, porque eu tenho certeza que não é uma, nem duas, nem 10, nem 100, nem 1000
mulheres do nosso Brasil que estão vivendo situações semelhantes à que eu vivi. E não sabem também. E não sabem o que estão vivendo. Uhum. Por exemplo, um assunto extremamente delicado que eu fui aprender na sala de cursinho estudando. Por isso que eu digo que o conhecimento é algo libertador. Hoje eu sou uma pessoa apaixonada pelo estudo, apaixonada. Eu acho que enquanto vida eu tiver, eu estarei estudando, né? Eu estou agora me formando em psicanálise. Porque Imparável. eu não quero parar de sugar o que tem nesse universo de conhecimento. Porque o conhecimento, ele é libertador, ele é agregador, tão forte quanto a verdade. E é isso que eu tô aqui para compartilhar hoje com vocês, essa verdade. Dura, inicialmente, mas com certeza libertadora no final. Uhum. Então, eu estava na sala de cursinho quando a gente estava estudando sobre a questão do estupro. E muitas vezes, quando a gente pensa em estupro, a gente pensa o quê? Ah, um cara foi lá, pegou uma menina, ou então, hoje, numa relação homoafetiva, né? Pegou o outro à força, e eu não sabia à época que nós temos uma rede gigantesca de mulheres que estão sendo estupradas diariamente dentro dos próprios casamentos. Porque não é porque uma mulher é casada com um homem que ela é obrigada a ter uma relação sexual com aquele homem. Uhum. Se a mulher falou que não, não é não em qualquer situação e em qualquer circunstância. E eu fui reiteradamente estuprada nesse meu primeiro casamento. Reiteradamente. E eu fui descobrir isso dentro de uma sala de aula de cursinho, estudando para o concurso de perito criminal. Porque a religião, eu ter sido casada com um pastor, eu achava que porque eu era casada com ele, eu tinha que consentir, eu tinha que permitir e fazer o que ele achava que tinha que ser feito. Então eu digo para as mulheres que estão conosco aqui, não é não, mulheres. E se você estiver sofrendo qualquer tipo de violência, desta forma, denuncie, não se cale e busque os seus direitos.